Amados irmãos, a paz do Senhor, aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, a congregação Jardim Santa Marta Belfor Roxo e a congregação em Nova Campinas do Caxias, para ministrar mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre de 2022. Estamos estudando na classe de adultos a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante, infalível Palavra de Deus. E agora a lição 7, a Bíblia transforma as pessoas. O texto áureo desta lição diz: porque a Palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A verdade prática, a palavra de Deus é viva e anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Leitura bíblica em classe. Hebreus 4:11-13, 2 Coríntios 10:4-6. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Hebreus 4, vamos repetir aqui. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E 2 Coríntios capítulo 10, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. A introdução dessa lição nos diz: a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. João 17:3. Por isso, a sua mensagem transforma o nosso entendimento e nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesta lição, veremos que a Bíblia é viva e eficaz, transpassa o interior do ser humano, tal como uma espada, anula os conselhos do mundo, nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Como temos aprendido nesse trimestre, não nesta lição, ou na anterior, ou na outra, temos aprendido em todas elas e vamos continuar aprendendo até o final desse trimestre. A Bíblia é de origem divina, a Bíblia vem de Deus, ela foi inspirada pelo Senhor, ela tem autoridade da parte de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, enfim, tudo isso precisamos aprender. Quando ela age na nossa vida, então vai acontecer tudo isso que ele falou aqui. Transpassa o interior do ser humano, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em unidade diante de Deus, é que nós vemos a cada ponto dessa lição. A Bíblia é a palavra viva de Deus, é a primeira subdivisão. A palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Vamos ler aqui Hebreus 4:6. Nós sempre falamos que isso aqui é um estudo bíblico, portanto a gente precisa ter a Bíblia, O autor se baseia no capítulo 4, parte do capítulo 4 aqui na leitura bíblica em classe, mas o versículo 6 não está nessa leitura. Visto, pois, que nos resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, ou seja, os judeus que estavam lá no deserto, mas que desobedeceram e não galgaram entrar em Canaã. O autor dos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Hebreus 4:11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. O que é uma coisa obsoleta? Uma coisa que não se usa mais,
está fora de moda, ultrapassada. Não, esse ensino bíblico não é obsoleto, não está fora de moda, está ultrapassado de maneira alguma. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade, 1 Pedro 1:23. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. Voltamos a dizer, meu amado irmão, como dissemos nas lições, principalmente as duas lições anteriores, como ler a Escritura e a Escritura como um guia para a nossa vida. Temos que viver a Bíblia. Pastor, vamos conseguir viver tudo, literalmente tudo, obedecer a tudo? Não. A única pessoa que obedeceu completamente a lei foi o nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso ele pôde morrer na cruz, ganhar a salvação para nós. A partir do momento que aceitamos a Ele como único e eterno Salvador de nossas vidas, temos os nossos pecados perdoados. Isso quer dizer que agora eu posso fazer o que eu quiser porque Jesus me perdoa? Não. Agora eu estou sobre a lei de Cristo e preciso viver o Evangelho que Cristo pregou. Porque mesmo eu tentando viver, usando a palavra de Deus como meu guia, como estudamos semana passada, como orientação, e porventura em algum momento eu falhar, a própria palavra, como nós vamos estudar nessa lição, viva, eficaz, penetrante, enfim, nos faz humilde, como vendo no último ponto, ela vai fazer com que eu entenda que estou errado, entenda que sou pecador e preciso do perdão dos pecados e volte à presença do Senhor. Então, ela opera o que veio fazer. A Bíblia, ela, como diz Isaías 55, ela não volta vazia, mas faz a obra que apraz ao Senhor. E uma das coisas principais que acontece com a mensagem bíblica para o ser humano é uma mudança de vida, é uma transformação, como a lição de hoje está nos ensinando. Segundo subtópico, a palavra de Deus é espada penetrante. O texto sagrado descreve as Escrituras como a mais penetrante que qualquer espada de dois gumes. O uso figurado da espada de dois gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma existência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Efésios 6,17. Assim a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago, o ponto central. O âmago é o ponto central de nosso interior. Examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. E ainda expõe os desejos da nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne, como Gálatas 5,17. Pastor, ponto talvez seja um pouco mais difícil de entender. Não, é fácil. Veja bem, meu amado irmão, nós somos seres humanos, recebemos o pecado de Adão e Eva, dentro de nós temos as nossas fraquezas, né? E muitas vezes essas fraquezas, elas não são expostas. Nem sempre a pessoa expõe. Expõe, eu digo, não é falar. É que as pessoas consigam ver algo nele que possa desaboná-lo, ou que possa ver que existe alguma coisa oculta na vida da pessoa. A palavra de Deus, ela não tem essa dificuldade. Porque essa palavra, né, a Bíblia Sagrada, ela vai penetrar. E como ela penetra? Ela vai dizer claramente para mim quem eu sou, o que eu preciso melhorar na minha vida, quais são as atitudes que eu preciso fazer diferente. Pastor, mas então assim todo mundo vai fazer o certo. Não, nem todo mundo vive a palavra. E é isso que dificulta. Nem todo mundo aceita a palavra. Muitas vezes nós aceitamos parte da Bíblia como, essa parte é maravilhosa, porque ela não toca no nosso erro, não toca nas coisas que precisamos melhorar. Mas quando ela vai tocar na nossa dificuldade, naquilo que temos algum problema, então nós muitas vezes não levamos tão a sério aquela parte da Bíblia. Mas ela penetra, é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. Então não há nada que impeça que ela penetre. Ela vai na divisão da alma, do espírito, da junta, da medula, como diz aqui, vai lá no âmago, no nosso interior e nos mostra. Então quando você lê a Bíblia com a atitude correta, quando medita nela, você vai entender o que na sua vida precisa melhorar, o que na sua vida precisa ser diferente para agradar a Deus. E o último subtópico do ponto 1 a palavra de Deus é apta para discernir.
A mensagem bíblica também é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4, 12, parte D do versículo. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode se esconder de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Romanos 10, 9 e 10. Porém, se o endurecermos, tal qual o israelita no deserto, a palavra nos julgará e por fim nos condenará. É importante entender isso. Pastor, mas quem vai julgar não é o Senhor lá no último dia? Ele é o tribunal do trono branco, o Senhor sabe todas as coisas, tudo que nós fizemos vai aparecer diante de Deus, é assim que nós cremos, sim. Mas como o Senhor vai julgar? Você não tem conhecimento, você não conhece. Então, como Deus vai te cobrar alguma coisa que você não conhecia? Mas eu conheço. E como eu conheço? Eu conheço através da palavra. É a palavra que mostra que se eu matar, eu estou errado. Se eu adulterar, eu estou errado. Se eu mentir, eu estou errado. Se eu fizer a fofoca, eu estou errado. Se vierem maus pensamentos à minha mente, embora muitas vezes eu não haja de acordo com aqueles maus pensamentos, também estou pecando. Se eu fizer alguma coisa, mesmo que seja veladamente, sem que as pessoas percebam, para prejudicar alguém, eu estou pecando. E a palavra revela isso tudo. Diz aqui, a palavra é apta para discernir, ter discernimento, entender, compreender aquilo que muitas vezes pode estar até mesmo oculto. Por isso que ele diz aqui que hipocrisia e rebeldia são desmascaradas, toda a verdade exposta diante daquele que é o Senhor, as motivações mais puras são desvendadas. Não é eu pegando a palavra, lendo a palavra e dizendo para você, olha, você está assim errado. Não. Nesse sentido, é a palavra na tua vida. É a palavra. Lendo a palavra com sinceridade, você vai entender o quanto você precisa melhorar como servo de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus, porque ela penetra lá dentro de você, ela vai no teu âmago, vai lá no interior e te mostra aquilo que você tem que fazer para agradar a Deus. Muitas vezes ela faz isso, ou seja, ela faz sempre isso, ela dizendo, mas a gente não dá ouvido à palavra. E um dia nós vamos comparecer diante do Senhor, que vai nos julgar e nos vai nos condenar. O Senhor não sabia, não, está escrito aqui, Mateus tal, João tal, Romanos tal, Apocalipse tal, Deuteronômio tal. Você conhecia, você leu, somente não quis colocar em prática aquilo que eu deixei na minha palavra. Assim dirá o Senhor para aqueles que desobedecerem a sua palavra. Vamos aqui para o ponto 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Primeira subdivisão 1. As armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais. 2 Coríntios 10, 4a. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Efésios 6, 12. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que habitam em lugares celestiais. Portanto, não usamos os métodos humanos. Então, ele vai citar alguns métodos. Quais os métodos humanos que usam para batalhar? Subterfúgio. O que é o subterfúgio? O ardil para se conseguir alguma coisa. É um pretexto. Não, esse é o humano. O homem dá pretextos para encobrir o seu pecado, os seus erros. Conchavo, né? Aquelas panelinhas que se fazem, ameaças, calúnias, difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal, não é isso que a gente tem que usar. Nossas armas são poderosas em Deus, segundo Coríntios 10, 4b. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus, a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Então, no segundo ponto, ele fala da Bíblia anulando os conselhos do mundo. O mundo estará sempre contra Deus, porque o mundo já no maligno. É por falta de conhecimento. Ao momento quando o mundo não são exatamente os seres humanos, mas o sistema. Nós estamos inseridos nesse sistema. Quando não temos Jesus Cristo, quando não temos a salvação, nós vamos se colocar ao contrário. Então, um dia, aqueles que não nasceram no Evangelho também já se colocaram contra os cristãos e hoje são cristãos. Então, esse conselho são as coisas que vêm contrárias a nós como cristãos. Bom, o que vai acontecer? Nós temos que lutar contra isso. Vou lutar com o quê?
com subterfúgio, com conchavo, com ameaça, com calúnia, difamação. Eu vou chegar nas redes sociais e falar, olha, aquele pessoal ali é assim, assado, vou contar a história errada, só porque ele não é um cristão e está sendo contrário contra mim? Não, a minha arma não é essa. Até cristão contra cristão, infelizmente, existe isso. Vou fazer um conchavo para poder prejudicar o fulano de tal, vou usar um subterfúgio, uma estratégia aqui, um pretexto. Não. Nossas armas são espirituais e essas são poderosas. Por isso ele diz aqui no final, o texto que nós conhecemos muito bem, já pregamos várias vezes, os irmãos conhecem, que é Efésios 6, do 13 a 18, é a armadura de Deus. Então ele fala, você tem que tomar a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. Pronto, com isso você poderá ser vitorioso, e é isso que a Bíblia fala para você e para mim. E temos que fazer para poder vencermos em nome de Jesus. Não é a nossa vitória, porque não será nunca a nossa vitória, mas será a vitória do Senhor através de nós. Quando alguém se coloca contra nós, né, o conselho do mundo são contrários a nós, não estão exatamente contrários a você, está contrário ao Deus que você serve. Quem sou eu? Eu não sou nada. Diante do mundo, diante do inimigo, nossas almas. Mas aquele que está em mim, sim, ele é tudo, louvado seja Deus. Ele é aquele que pode realmente nos ajudar a vencer. E é isso que temos que procurar fazer. Meus amados irmãos sabem sempre que são 2 vídeos para dar aula. Infelizmente eu não posso gravar um vídeo só. Então gravei esse primeiro vídeo com a introdução, o ponto 1 e a primeira subdivisão do ponto 2. Depois vamos ter um segundo vídeo para terminar o estudo dessa lição, com o ponto 2 a partir da segunda subdivisão, ponto 3, e com